Muito bem, seja bem-vindo à primeira edição aqui do Escolar Podcast, o podcast oficial da Escolar Office Brasil. Estamos aqui no primeiro dia de evento aqui com vocês, trazendo um apanhado aqui sobre varejo, sobre conteúdos e muito mais. Meu nome é Caio Camargo, serei o host com vocês ao longo de algumas dessas agendas aqui. E ao meu lado hoje tem a Antonieta Megali, diretora acadêmica da Maple. Tudo bem, Antonieta? Prazer estar com você. Prazer é todo meu, Caio. Um prazer estar aqui com vocês hoje, numa feira com tanta novidade, com tanta coisa bacana. Muito obrigada. E você falou para mim no backstage, é a primeira vez que você visita a Scholar Office, né, É a Antonieta? primeira vez, estou tendo uma grata surpresa, uma experiência muito boa. Recomendo, pessoal, venham visitar vocês que trabalham com escola, tem muita coisa bacana, muita novidade, e é sempre bom estarmos antenados a todas as diferentes novidades e os lançamentos. Então tem sido muito bom. Confesso, também é uma das primeiras vezes minhas aqui na Uhum. Escolar, e é o bacana de estar num evento desse é que a gente vê o além do óbvio, né? A gente conhece, às vezes, o produto que está na gôndola de uma papelaria ou que uma indústria específica produz, mas aqui a gente tem a oportunidade de ver uma gama muito diferente de produtos, de serviços, que até alguma coisa que a gente nem sabia que precisava, a gente acaba descobrindo numa feira como essa que é necessária para o negócio também, certo? Com certeza, já vi muita coisa bacana que eu quero levar para Maple. Maravilha. Antonieta, vamos falar então de Maple. Para quem não conhece Maple, acho difícil, mas vamos lá. Para quem não conhece Maple, conta pra gente um pouco do estágio que está Maple, o que a Maple faz no Brasil, o tamanho de vocês hoje, que é fantástico. É um grande benchmark de mercado quando a gente fala escola bilíngue hoje no país, né? É a maior rede de escolas bilíngues do mundo, Do Caio. mundo. Nós estamos completando 20 anos ano que vem. Então, a Maple ela entra no Brasil em 2006. A rede é parte do grupo SEB, que é um grupo imenso, com muitas escolas proprietárias. E nós hoje temos 220 escolas aqui no Brasil em funcionamento, né? Estamos ainda em ampla expansão e mais de 540 escolas no mundo, em cerca de 40 países. Brasil e Singapura constituem os dois grandes mercados da Maple. O Brasil, pelo tamanho, né, com Claro. 224 escolas, e Singapura, que é uma cidade-nação, com 65 escolas, que, se a gente pensar no território de Singapura, é um número tão significativo quanto as 224 aqui do Brasil. A gente fala muito, no começo a gente falou que inglês era diferencial de mercado para o currículo, mas cada vez mais no mundo, ainda mais cada vez conectado, globalizado, o inglês é parte essencial. Hoje a Maple dá para falar pela escala que tem, que ela deixa de ser um modelo de nicho para poucos, hoje é uma escola assim, para mais pessoas hoje. Com certeza. Eu sempre me dediquei ao estudo da educação bilíngue e do desenvolvimento da educação bilíngue aqui no Brasil. Eu faço pesquisa sobre educação bilíngue, eu também sou professora da Universidade Federal de São Paulo, e quando eu recebi o convite de trabalhar na Maple, foi isso que me atraiu, porque se hoje a gente tem uma relativa democratização, e a gente precisa ter cuidado para falar nessa Sim. democratização do ensino bilíngue, em um país que é tão desigual e que poucos têm acesso a A uma educação educação de particular ainda qualidade, ela é cara de uma maneira ou outra. com certeza, mas a Maple ela levou a educação bilíngue a essa proliferação. Então a Maple ela é pioneira no Brasil e, além disso, ela deu escala para o que a gente chama hoje de escola bilíngue, que, se a gente pensar no mercado hoje, está muito diferente de quando a Maple entra há 20 anos. Hoje a gente já tem diversas escolas bilíngues e diversos nichos, mas a Maple ela foi responsável por esse ganho de escala. Ninguém tem tantos alunos bilíngues no Brasil como a Maple Bear hoje. Perfeito. Como diretora acadêmica, como é que você vê? Vamos lá, a gente está aqui numa feira, com a Escola Office, a gente está falando de insumos no dia a dia, né? São Sim. papel, cadernos, canetas, né? Eu estou pensando em insumos básicos aqui. Qual a necessidade dentro do que é tangível ao aluno hoje? Quais são os materiais mais utilizados por uma Maple hoje para a educação nesse fim? Aliás, a educação ela está sendo cada vez mais digital ou ainda há espaço para todo esse tipo de material? Essa pergunta é muito boa. Tem que haver espaço para esse tipo de material. Isso porque, eh, a gente, claro que quer proporcionar um letramento digital para os nossos estudantes, então a Maple ela está comprometida
com as novas tecnologias e em proporcionar para o nosso aluno, principalmente nessa era de inteligência artificial, um letramento digital e um uso ético e responsável das ferramentas, mas isso é uma parcela do nosso currículo que está alinhada o tempo todo com o livro físico Exato. e tudo mais. Então, não existe um abandono do que é físico para o digital. O que existe é uma boa intersecção dessas duas Aliás, modalidades. a porta de entrada na educação, acredito que é o meio físico, de qualquer forma, né? A criança, o Com primeiro contato com o certeza, livro didático, com mesmo assim, certeza. é muito mais. Embora as crianças estão cada vez mais conectadas no âmbito digital, eles começam muito mais pela tela do que pelo papel, mas a gente vê que esse papel é a porta de entrada. E a qualidade disso tudo acaba aferindo muito também a vontade do aluno de estar junto, né? Uma ilustração qualquer feita não é a mesma coisa que um livro com papel mais de qualidade, uma ilustração melhor feita. Faz sentido? Faz muito sentido. E um dos papéis da escola, voltando um pouco no que você acabou de dizer, neste mundo atual, é desconectar o aluno da tela. Exato. Então, a gente precisa conectar o aluno com a natureza, com ele mesmo, sem deixar de fazer o trabalho, que é de proporcionar conhecimento para que ele faça um bom uso, um uso ético e responsável da tecnologia. E nesse âmbito, algo que nós nos preocupamos muito é uma educação estética, uma educação do olhar. Então, o tipo de ilustração, a qualidade do papel, tudo isso é muito importante e a gente é muito cuidadoso com essas questões. Dentro da Maple, a gente tem uma equipe de produtos que vai olhar para essa qualidade, para a qualidade da imagem. A gente não quer a imagem que seja estereotipada. Então, tem uma série de requisitos que são muito importantes para esse processo que o estudante passa com a gente, desde que ele é pequenininho até que ele saia do ensino médio. E tudo isso que às vezes parece um detalhe, não é um detalhe, Não, detalhe. faz parte de Faz. toda a educação. E sendo uma franquia, né? Como é que é o processo de compra desse material? Já que a gente está na Scholar Office, que as indústrias estão aqui escutando esse podcast hoje, como é que é o processo de compra, de aquisição desse material didático? Hoje ele é via franqueado ou via franqueador, é homologado? Como é que funciona hoje dentro da estrutura da Mapleberry isso hoje? Então, nós temos um currículo que é homologado. Desculpa, Caio. Pausa, É um volta. currículo. Não, Desculpa. não, você pode pausar, volta Só para isso. ele edita depois. Isso, errei a palavra. Resposta, tranquilo. 1, 2, 3, voltando. Nós temos um currículo que é proprietário. Então, a Maple Bear Central, ela oferece a todas as escolas franqueadas o currículo e o que a gente chama de Student Learning Material, que é o nosso material, né? A gente Perfeito. não chama de material didático, porque ele não é seguido na mesma linearidade que o material didático. Mas, para além do currículo e desse material que o aluno utiliza para fazer seus registros, a gente tem uma série de parceiros que abastecem as nossas escolas. Perfeito. A Mapleberry é uma rede global e a gente sempre diz, e isso com muita seriedade, que uma educação global ela começa com cuidado local. Exato. Então, o que a gente faz é, nós da Central, nós conhecemos esses parceiros, nós fazemos uma avaliação pedagógica de como esse material é distribuído, de toda a de todo o caminho logístico. Então, nós avaliamos cada parceiro por uma série de diferentes variáveis, e a partir dessa avaliação, nós homologamos alguns desses parceiros que, para a gente, nós entendemos que eles estão alinhados ao nosso propósito e à qualidade do serviço e do produto que a gente Eu preza. vou te perguntar isso aí depois também. Qual que são esses detalhes aqui? Mas vamos lá. Ótimo. E a partir dessa homologação, as nossas 224 escolas, elas sabem onde devem comprar, onde elas devem se dirigir. E acaba atuando também, atuando de forma regional, por exemplo, assim, puxa, para uma escola no Nordeste, né? Onde talvez tem um material de São Paulo, porque às vezes o frete vai atrapalhar o produto, encarecer e tal. Vocês acabam tendo players locais também para essa questão, tipo um player para o Nordeste, ou hoje ainda é mais vantajoso trabalhar de forma centralizada? Vai depender muito do tipo de produto e do serviço. Como a nossa principal preocupação é a qualidade. Então, não necessariamente a gente vai optar por alguém local. Vai Perfeito. depender.
Vai depender disso, muito Isso, bem. E quais são, quando vocês buscam os produtos hoje para esse aluno final, estamos sempre pensando no aluno final, né? isso, Que é o ponto final, é o B2C dessa conversa no final do dia. perfeito. Quais são as questões que vocês estão olhando não só nos produtos, mas nas empresas, né? Por exemplo, tem que ser uma empresa ética, sustentável. Isso não faz não é nenhuma questão, é uma questão de preço, é uma questão de qualidade de produto. Quais são os atributos que vocês costumam olhar nessa questão para que seja interessante para o consumidor final para vocês e para a marca como um todo, né? A Maple Bear é uma instituição de educação, né? E o que você falou muito bem aqui, Caio, a nossa preocupação é sempre o aluno. Eu sempre digo, se a gente tem alguma dúvida de como agir ou de que parceiro escolher, vamos pensar neste aluno, porque aí a gente não erra ou erra muito pouco. Então, as questões que você mencionou, elas são muito importantes para a gente. Queremos parceiros que tenham uma visão de mundo, né, e uma visão de educação que se assemelhe à nossa e que a gente entenda que haja um alinhamento. Então, sim, a empresa tem que ser ética, sustentável, além de oferecer um produto de qualidade e um serviço também de primeira linha para as nossas escolas. É maravilhoso. Agora, a gente conversava no bastidor assim que hoje a Maplebert tem olhado um pouco além da questão da escola bilíngue, né? Hoje nesse rol de produtos e serviços, até de modelos de negócio, o que vocês estão vendo aqui no que é interessante para vocês hoje? Como eu contei um pouquinho, quando a Maple se estabelece no Brasil, a gente tem uma seara de escolas bilíngues que ainda está se iniciando. Então, a gente começa um O Big movimento no Bang Brasil. dessa história, né, É cara? Sair isso, da escola de idioma, ser um negócio separado para juntar isso na escola isso. bilíngue, né? Hoje o mercado está muito diferente. Nós temos diversas opções de escolas bilíngues. E aqui, obviamente, a gente não vai entrar na proposta de cada uma, porque Claro. elas têm propostas que são muito diferentes. Então, algo importante é, quando a gente fala de escola bilíngue, a gente não está falando de uma educação que seja padronizada. Cada escola bilíngue tem uma proposta. No caso da Maple, ela tem uma proposta que ela é uma proposta de imersão, então, nosso aluno, desde o início da escolarização, ele tem acesso as disciplinas em língua inglesa, então não são simplesmente aulas que são alocadas. Mas para além disso, desses diferenciais que nem sempre eles estão tão visíveis para as famílias, porque as Sim. famílias ainda estão entendendo o que é uma escola bilíngue. Ela, a primeira, eu acho que ela confia primeiro na marca, né? Eu vou colocar meu Exatamente, filho na Maplebert porque é uma referência de escola bilíngue. Então, exatamente. existe uma confiança quase tutelar ali, né? Assim, eu estou entregando meu filho para uma ótima organização, Instituto de Educação, que vai formá-lo ou prepará-lo para o mundo. Começa dali, né? Com O detalhe, o pai certeza. vai entendendo o caminho, mas ele entende que o sucesso já é quase garantido ali, E né? até o que é bilíngue ele entende no caminho. A gente acabou de rodar uma pesquisa em grande escala com as nossas famílias e o fator principal para a matrícula não é o bilíngue, o que é muito interessante. Olha É só. o próprio acolhimento, o cuidado personalizado que existe com cada um de nossos alunos. E é por isso que, na escolha de parceiros, seja para um caderno, ou para os brinquedos disponíveis, nós tomamos muito cuidado e nós somos muito É tudo criteriosos. ecossistema de marca, tudo é reflexo disso, né? Exatamente, Eu não posso ter exatamente. um pró. Agora, eu queria. O que que é esse acolhimento? Eu queria que você abrisse um pouco esse tema. O que que faz da Maplebert ser tão especial no acolhimento hoje, na tua visão? A Maple Bear, devido à própria metodologia, ela parte de processos de diferenciação. O que que são esses processos de diferenciação? Se você entra numa sala de aula Maple Bear, você já entrou, Caio? Sabe que ainda não. Tá Uma feito o defesa. E eu convite sou para você sincero para falar. entrar. Eu não vou mentir. Eu ainda não entrei numa sala Maplebert. Então, tá convidado, Com porque certeza. logo na porta você já vai entender a diferença. Então, nós não temos o que é muito comum quando a gente pensa em escola. Se eu falar para você, Caio, pensa numa sala de aula, geralmente vem aquela imagem, as cadeiras enfileiradas, Exato. todo mundo ouvindo o professor, fazendo a mesma tarefa. Exato. Na Maple não é assim. Quando você entra, você vai ver mesas que são centro de aprendizagens. Nessas mesas, os alunos se reúnem e numa mesma sala de aula, nem todo mundo está fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo. Exato. Então, os estudantes eles estão distribuídos nesses centros de aprendizagem.
cada um ao seu ritmo e, obviamente, com a interação de um educador, ele está ali trabalhando em determinada área. Então, essa ideia dessa educação, que todo mundo faz a mesma coisa, no mesmo ritmo o tempo todo, na Maple a gente vem para dizer que não, né? Os alunos estão trabalhando colaborativamente com outros alunos e com os educadores, se for o caso, em tarefas específicas. Então, já começa por aí a diferença. Há Nossa, uma personalização. e isso é uma coisa bacana de se levantar na internet, porque assim, o que eu vejo hoje, olhando um pouco esse mercado de educação, é que o mercado evoluiu muito nesse sentido. Realmente, sei lá, a formação que eu tive, eu tenho 47 anos, a formação que eu tive foi a mais tradicional possível. Exatamente o modelo que você fez a descrição. Mas quando a gente vê escola, tem meus filhos em escolas hoje com modelo diferente. Às vezes tem, uau, na mesma sala de aula tem 5 provas diferentes, porque tem diferentes níveis de aprendizagem, crianças com questões especiais ali sendo cuidadas e tal. Vocês também tiveram que evoluir, imagino que nesse processo, entre o que começou ao que é hoje, para entender esse melhor acolhimento. É disso que a gente está falando, tá? Esses diferentes níveis de aprendizagem do próprio aluno, certo? Não só dos diferentes níveis de aprendizagem, mas também dos diferentes interesses. Também entender que, muitas vezes, esses alunos reunidos em grupos e trabalhando colaborativamente com outros estudantes, eles aprendem um com os É outros, verdade. então não é um ensino que é totalmente centrado no professor. O que você mencionou é importante, mas o que eu estou dizendo está um pouco para além disso. Não é só a tarefa, é todo o ensino que é elaborado, desenvolvido de forma que o aluno ele vai aprender fazendo e E fazendo conversando em com os interação seus com pares o ali, né? outro. Isso tem um valor fantástico, porque a gente está no mundo digital que a gente fala, nunca tivemos tão conectados com todos ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo nunca estivemos tão solitários. Com certeza. Porque a tela dá uma amplitude para a gente se conectar com todo mundo, mas no final do dia nós estamos do outro lado da tela sozinhos, na maioria das vezes, né? E ter esse contato com pessoas é muito importante, porque o que a gente vê hoje na educação como um todo são pessoas que estão com cada vez mais dificuldades de se relacionar com outras pessoas no campo físico. Às vezes a pessoa prefere mandar um áudio ou mandar um texto pelo WhatsApp do que falar pessoalmente, né? Até o pessoal da paquera questiona muito isso, o pessoal da educação questiona muito isso. Tem Sim. sido cada vez mais difícil esse contato humano, né? Com certeza. Eu acho que esse, para mim, é o grande desafio da escola. Porque hoje, se a gente pensar no mercado e nas diferentes profissões, os profissionais eles são contratados inicialmente pelo currículo, mas eles são demitidos pela atitude. É verdade. Então, hoje, eu ouso dizer, e é claro que a gente tem que tomar cuidado com Claro. essa afirmação, que quem consegue se relacionar e construir com o outro está a léguas de vantagem e de distância de quem só detém o conteúdo técnico. Então, a capacidade de negociação, de eu entender que não vai ser nem branco nem preto, mas talvez seja um Um cinza, cinza, e um essa cinza 50-50, construção, inclusive. isso, e essa construção em conjunto, isso é muito importante. Por isso que eu digo que nesse movimento da tecnologia, que é muito importante, que é óbvio que a gente olha também para isso, talvez o principal papel da escola seja conectar o estudante ao que é do humano e a gente voltar para algo que seria tão básico que entender que a educação ela é um processo de humanos para humanos. Então a Maple Bear ela se preocupa muito com essas competências, né? A Maple Bear ela vem de uma raiz canadense, Sim. então no Canadá as ditas competências do século XXI São que muito trabalhadas, são né? muito Eu vejo tudo que eu vejo trabalhadas. sobre o Canadá, tem muito É, essa questão da relação pessoal, humano, é bem diferente da pegada tradicional de mercado que a gente exatamente. vê, né? Então, até hoje se diz muito, né? Precisamos formar alunos que sejam autônomos. O que é isso, né? Virou quase um jargão. Na Mapleberry isso é levado muito a sério. Então a gente tem algo que a gente chama de gradual release of responsibility. Então a gente planeja como que esse aluno atinge a autonomia nos diferentes âmbitos. Primeiro fazendo junto com o professor, depois fazendo entre pares, para depois ele consiga com segurança e confiança realizar a tarefa com independência. Então, isso que a gente chama de soft skills, que eu É, nem exato. gosto dessa Eu também nomeação, não gosto, por isso que eu nem usei na pergunta, porque é, realmente eu não porque gosto muito. eles são real skills. Exato. Isso tudo é core.
para nós da Maple Bear. E é por isso que quando você pergunta, mas e a qualidade do parceiro? Quem é essa instituição? Isso tudo para a gente é E importantíssimo. como é que é esse relacionamento com a marca, além da compra produto, além do produto da compra, tá? Como é que é esse relacionamento entre Maple Bear e essas marcas que se tornam parceiras hoje? Nós entendemos essas marcas como parceiros nessa missão tão importante que é educar nossos E tá estudantes. fácil encontrar parceira dessa forma? Olha, a Maple Bear, por já estar há 20 anos no Brasil e ter princípios muito claros e que vem também do Grupo SEB sobre o que é atuar com educação, nós temos a sorte de ter parceiros em que a gente confia muito, mas entendemos até pela nossa expansão que cada vez mais estamos abertos a novas parcerias. Então, fácil não é, mas é possível. Eu, como se eu fosse uma marca que teria interessado em vender, vocês para mim seria o cliente ideal. Porque o cliente que tem propósito, né, no pilar, que trabalha bem com o aluno no final, também vai trabalhar bem essa relação também de cliente, né? Com certeza. E nós somos muito cuidadosos nessas relações. Então, muitos dos nossos parceiros, eles estão presentes nas nossas convenções, nos nossos eventos Isso é legal. Vocês celebram com os acadêmicos. parceiros as convenções também? Eles estão presentes para escutar o Muitos, DNA, escutar a mensagem do ano ou projeto de expansão. muitos deles estão presentes. Que bom, que Então, bom. isso é bem importante para a gente, essa confiança nos nossos parceiros, para que a gente tenha certeza que todas as nossas escolas estão com os produtos adequados e com serviços que fazem referência e que estejam alinhados ao nosso propósito, que é educar esses estudantes. E hoje, se a gente falasse uma visão de futuro para a Maple Bear, a velha e boa visão daqui 5 anos, a gente está olhando a Maple Bear em que estágio você vê aqui no Brasil? Olha, a Maple Bear Como utopia, fica tranquila. não, mas dá para falar não só como utopia, embora a utopia seja muito importante na educação, mas de modo bastante concreto, hoje o grande desafio da Maple Berry que a gente vem enfrentando de forma brilhante é a consolidação do nosso K-12. O que significa isso? Muitas das nossas escolas, das 224 Sim. escolas, eu tenho hoje 24 escolas que têm o high school, porque as nossas escolas elas vêm Foram crescendo evoluindo, chegou um momento que não era só o organicamente. primário, tinha que ir pro segundo Exatamente. ponto. Então, hoje, daqui 5 anos, a gente espera ter boa parte dessas escolas já com high school em funcionamento para concretizar, né, esse projeto de educação que começa lá no que a gente chama de Bear Care, com 1 ano, e termina no, né, no ensino médio, com esse aluno ali com 17 anos ingressando na universidade. Falando que começa com vocês desde o Bear Care que você falou, a gente começa a entender que ele tem influência no idioma, na sua visão, a partir de qual ano, como é que a gente vê essa tal fluência, né? A Essa é influência uma vai ser uma evolução boa, mas vamos lá. Essa é uma pergunta de muitos pais, Caio, porque os pais ficam muito ansiosos, né? Então, aos 3 anos, nossa, mas meu filho ainda não é fluente, ou, ai, ele tá falando com uma pronúncia. Um dia desse, um pai perguntou para mim, ele tá falando, será que ele tem alguma questão? Porque ele tá falando ao invés de blue, bu. Eu falo, mas pera lá, como é que ele tá falando bicicleta? Bicicleta. Ele não produz esse som. Então, isso é um. Os É pais um ficam muito ansioso. ansiosos, mas a fluência na língua, ela é uma construção, né? Exato. Então, o nosso estudante, ali no Bear Care, Toddler, Nursery, que são os 3 primeiros Para anos, quem é leigo, nós estamos falando até que idade ali? de 1 a 3, Perfeito. né? Dependendo do ingresso do aluno, ele tem uma imersão total na língua inglesa, e a partir do JK e JK-SK, os anos finais da educação infantil, ele começa a também ter aulas, né, em português. O que são essas aulas? São momentos, né? A criança ali ainda é muito pequena e Exato. aprende de forma integrada, mas em que o português é utilizado como língua de instrução. A partir do 1º ano, do 1º ao 4º, ele tem 50% em inglês, 50% em português. As disciplinas de matemática, ciências e English Language Arts são ministradas totalmente em inglês. Que é um momento importante, que é o momento da virada
hora da leitura, quando a criança começa a estar alfabetizada, Isso. escrevendo, começando a ler, né? Então, o nosso aluno, quando ele ingressa no primeiro ano, nas aulas de Science, Math, e ELA, ele tem aulas que são totalmente em inglês. Estamos falando ali de uma criança de 6 anos. Então, ela entende muito do que esse professor ele está ali falando e do que a criança está aprendendo em termos de conteúdo, e ela vai, né, ao longo desse processo, também formalizando isso na produção oral. Então, isso Perfeito. é um processo. As crianças não têm todas um mesmo ritmo e todas falam da mesma forma nos anos específicos. A, a- Voltando para aquele processo de personalização que temos, a gente entende que as crianças se desenvolvem em diferentes ritmos. Então, tem crianças que têm mais contato com o idioma, porque viajam, porque em casa tem uma exposição maior também, mas o que a gente espera é que ao longo desses 12 anos que a criança passa com a gente, ele termine totalmente apto a interagir também em assuntos acadêmicos por meio da língua inglesa e tenha todas as possibilidades, por exemplo, de ingressar numa universidade com Com facilidade e facilidade. acompanhar as aulas Intercâmbio, com tudo que possa facilidade. fazer. Aí tem, de Sim, fato, uma experiência no exterior, para sim. a vivência no ambiente exterior, ou seja, sem salvaguarda ali, português aqui falando na emergência com ele, maravilha. Para gente finalizar, Antonieta, para quem estiver vendo a gente no podcast, está interessado em começar a ter um relacionamento com a marca, tem algum caminho hoje desenhado isso? É via próprio site, é via formas de contato? Como é que as pessoas podem se aproximar da marca para se tornar um fornecedor, para trabalhar junto com você de alguma forma? Como é que tem algum caminho viável nisso hoje? Com certeza. Esses parceiros são tão importantes para a gente, Caio, que temos uma área que cuida única e exclusivamente dessas parcerias. O contato pode ser, sim, inicialmente feito via site Uhum. e depois, dependendo do que a gente está falando, essa área vai encaminhar para uma conversa com o acadêmico ou com uma conversa com o pessoal de implantação, quando a gente fala, por exemplo, de mobiliário, vai depender, né, do produto e do serviço. Da necessidade Esse do momento parceiro, também. isso vai ser encaminhado para falar com a área responsável e com certeza a gente pode começar hoje aqui a celebrar novas parcerias. Eu tenho certeza que a Antonieta, andando pelos corredores da Escola Nova, você vai também pegar algumas ideias. Com Como você falou, isso aqui ia certeza. ser fantástico. Aliás, não faltam oportunidades aqui na Escola Office. Antonieta, muito obrigado por estar com a gente nessa primeira edição do Escola Cast. Escola... Nós que agradecemos, para a gente foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Maravilha, pessoal. É isso aí. A gente vai voltar depois com mais episódios. Continue seguindo a gente aqui ao longo dessa jornada da Escola Office Brasil. Até mais.